Se você pudesse colocar em pé em nome do Senhor. Louvado seja Deus, querido Deus, amado Pai. A tua palavra, Senhor, é viva e é eficaz. Cremos, ó Deus, na tua palavra. Ela é viva, Senhor. Tua palavra não é morta, ela é viva. Nós cremos assim, Senhor, que a palavra ela é viva, como está escrito. Fala conosco, meu Deus. Nós nunca desistimos da tua palavra. Cremos que ela é vida, Senhor, para aqueles que a encontram. Fala conosco em nome de Jesus. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aproveitando que a igreja já se encontra de pé, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Louvado seja Deus, onde o Senhor irá falar ao meu e ao teu coração nesta noite. 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Nós iremos estar lendo alguns versículos, como é uma mensagem, grande. Nós vamos estar lendo alguns versículos de 1 Samuel, capítulo 17. Louvado seja Deus. Amém, igreja? 1 Samuel, capítulo 17. Louvado seja Deus. Fica, aleluia, depois de Juízes. Louvado seja Deus. Depois de Ruth, depois vem 1 Samuel. Amém? 1 Samuel, capítulo 17. Está lendo alguns versículos. O Senhor me deu um tema para esta palavra, que é: se revista das armaduras secretas do Senhor e mate completamente o gigante que há dentro de você. Louvado seja Deus. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, vamos estar lendo o versículo 3, que diz assim: e os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Versículo 8, 9 e 10 diz assim: e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O versículo, 16 e depois o 22 diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxe na mão e guardada na mão do guarda da bagagem, e correu correu a batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estava bem. O versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Louvado seja Deus.
para encerrar o versículo 40 e o versículo 45. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia saber no suão e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão, sem te glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, como eu já disse, Deus me deu o tema para esta palavra, que é: se revista das armaduras secretas do Senhor e mate por completo o gigante que há dentro de você. Louvado seja Deus. Quando o Senhor me deu esse tema, igreja, é porque, aleluia, eu falava com Deus sobre esta mensagem, que geralmente quando pregamos sobre essa mensagem, nós falamos sobre o gigante Satanás que se levanta contra as nossas vidas, mas raramente falamos sobre o gigante que há dentro de cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos por aí que diz: eu sou crente, mas a minha mão não é. Eu sou crente, mas a minha língua não é. Eu sou crente, mas o meu facão não é. Isto é um gigante que precisa ser morto dentro de cada cristão. Mas, aleluia, vamos voltar um pouco no tempo, nesse mesmo livro de 1 Samuel, no capítulo 16. A Bíblia diz que o Senhor manda o profeta Samuel e a casa de Jessé ungiu um dos seus filhos a futuro rei de Israel. Porém, a princípio, Samuel teme pela sua vida, que sabendo Saul, o Senhor, aleluia, teria. Louvado seja Deus. Mas o Senhor dá estratégia a Samuel. Aleluia, manda ele dizer que ele iria ali sacrificar ao Senhor e chamasse Jessé e sua família para o sacrifício. E ali, vendo passar todos os 7 filhos de Jessé perante o profeta Samuel, nenhum deles era o escolhido do Senhor. Onde o profeta pergunta se acabaram os seus jovens, então Jessé diz: não, ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Então o profeta Samuel, ele diz: manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então, quando, aleluia, manda chamar a Davi, e Davi desaparece perante o profeta Samuel, o Senhor fala para ele: unge-o, porque este mesmo é. E a Bíblia diz, aleluia, no versículo 13 do capítulo 16: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou uma rama. Ou seja, a partir do momento que o azeite foi derramado sobre Davi, Davi foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então daqui dá para entendermos o porquê da sua fé e da sua ousadia em enfrentar o gigante Golias. Louvado seja Deus, ao qual nós lemos. A Bíblia diz que estavam todos acampados entre Socorro e Azeca. Estava o povo, aleluia, exército de Israel, de uma parte do monte, outra parte, e outros, aleluia, os filisteus da outra parte do monte. E havia ali entre
tem gente que está deixando de olhar o tamanho do Deus que tem para olhar o tamanho da luta, para olhar o tamanho da prova, para olhar o tamanho do gigante, para olhar o tamanho do levante, para olhar o tamanho do exército de Satanás. Aleluia, louvado seja Deus. Mas essa prova vai me matar. Mas eu não estou mais suportando essa situação. Mas eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa aflição. Ei, o Deus a qual você serve é muito maior, é muito mais poderoso do que qualquer coisa que você possa estar enfrentando. Aleluia. E você pode até ser pequeno, mas o nosso Deus é grande. Ainda que você diga, eu não aguento mais, eu não suporto mais, o meu Deus, Ele é o Deus que diz, eu seguro em tuas mãos e te ajudarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Davi, ele não se encostou no canto da parede. Davi não se acomodou, mas ele ficou indignado. Mas não basta simplesmente ficar indignado, é necessário ter uma ação, é necessário tomar uma atitude. Aleluia. Eu não estou entendendo o que é que Deus está querendo falar. Sabe o que Ele está te dizendo? Aleluia. Diante deste gigante, diante desta luta, desta aflição, desta prova, desse levante, não é com teu braço humano, com tua força humana ou de braços cruzados que tu vai vencer. É necessário tu tomar uma atitude. Qual é a atitude? É colocar o teu joelho no chão, é se revestir das armaduras secretas do Senhor, porque por meio das armaduras secretas é que Deus vai lutar ao teu favor e te dar a vitória desta prova terra. Louvado seja Deus. Essa semana mesmo, pela terceira vez, uma pessoa, aleluia, louvado seja Deus, uma terceira pessoa se levantou contra o meu marido. Algumas pessoas aqui da igreja sabem. E meu marido ficou naquele momento ali nervoso, agitado, e eu falei com ele, aleluia, não vai fazer nada que aleluia, não vai fazer nada que não agrade ao Senhor, não vai agir com suas forças, não vai agir com seu braço humano, não haja com a emoção. Aí ele falou, mas eu vou ficar quieto. Eu falei, não, vai bater o teu joelho no chão, fechar as brechas, que Jesus Cristo, Ele virá como advogado justo e fiel, e Ele vai te justificar, porque quem justifica o crente é o Senhor Jesus, o nosso advogado. Igreja, é de joelho no chão que você luta, é de joelho no chão que Jesus nos justifica. Glória a Deus. Não precisa em você lutar com as nossas forças humanas. Não precisa em você bater boca, tirar pergunta, falar nada, fazer nada, a não ser simplesmente orar. Entrega nas mãos do Senhor. Aleluia, que Deus agirá ao teu favor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu falei com você, meu sábio, quantas vezes aconteceu comigo de alguém se levantar contra a minha vida e simplesmente eu só bater o joelho no chão, entregar nas mãos de Deus, e Deus enviar a pessoa até a mim, chegar e confessar o que falou e me pedir perdão. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, igreja, não é porque eu sou mais santa do que ninguém, mas é porque
importou com as afrontas do seu irmão. Aleluia. A Bíblia diz que Davi, ele vira as costas para o seu irmão que estava se levantando contra ele, e ele continua a falar com outros soldados. Sabe o que Deus está te falando? Quando vir se levantar contra ti, tentando abater a tua fé, tentando te fazer parar, simplesmente vire as costas e continue a marchar, porque Deus não permite que o soldado dele pare no meio do caminho. Deus não dá ordem para estacionar, mas a ordem é para continuar, a ordem é para se revertir nas armaduras secretas do Senhor, se colocar na posição de soldado e continuar a marchar. A ordem é continuar a marchar, porque quem vai na meio da tua frente é o general de guerra, igreja. A Bíblia diz, versículo 30, e desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Louvado seja Deus. Aí o versículo 32 vai dizer, aleluia, tem o título: Davi se dispôs, aleluia, dispôs-se a pelejar contra o gigante. O versículo 32, e
Davi, ainda que Saul ele veio dar um banho de balde de água fria. Louvado seja Deus em Davi, louvado seja o nome do Senhor. Ele não se prostrou, ele não se deixou abater por causa das palavras de Davi. Aí Davi ele disse, ele responde a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava a ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava limão da barba e o feria e o matava. Aí sabe o que é isso aqui? É você lembrar: olha, eu já passei por luta lá atrás muito maior, eu já passei por prova lá atrás muito maior, eu já enfrentei gigante muito maior, eu já passei dificuldade muito maior e eu venci, eu cheguei até aqui. Não é agora que eu vou desistir, não é agora que eu vou parar, não é agora que eu vou estacionar, mas eu vou continuar, porque o general de guerra já garantiu a vitória. Imagine, igreja, você passa 10, 20, 30 anos na presença de Deus, aí você começa a pensar em tudo que você já passou de lá para cá. Passa um filme na sua mente e você começa a lembrar de cada luta, de cada pedrada, de cada levante, de cada calúnia, de cada prova, de cada gigante. Aleluia, você começa a pensar: eu passei por tanta coisa. Quantas vezes eu pensei que não ia suportar, quantas vezes eu pensei em parar, quantas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes eu pensei que era o meu fim, quantas vezes eu pensei que o meu ministério tinha morrido, quantas vezes eu pensei que não ia suportar, mas eu cheguei até aqui, eu venci. E sabe por quê? Porque o general de guerra, ele nunca nos abandonou, ele nunca nos deixou nem por um segundo, mas a todo instante ele estava do meu e do teu lado, dizendo: eu seguro pela tua mão direita e te ajudarei, eu te fortalecerei, eu estou contigo, eu vou te guiar, eu sou a tua força, eu sou a tua cura, eu sou a tua saída, eu sou a tua rocha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não foi à toa, não foi em vão que você já venceu tanta prova, que você já venceu tanta luta. Não foi em vão que você chegou até aqui. Se você chegou até aqui em meio a trancos e barrancos, não foi porque você é forte, porque é super-homem, super-mulher, porque você tem poder, porque você, aleluia, pode alguma coisa. Não, mas foi porque Jesus a todo tempo estava comigo e contigo. A todo tempo Ele estava no controle da nossa vida. A todo tempo Ele estava no controle do nosso barco. A todo tempo Ele estava reescrevendo a nova história. A todo tempo Ele estava renovando as nossas forças. A todo tempo Ele estava segurando em
filisteu saía após ele, o feria, e aleluia, livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava o mão da arma, o feria e o matava. Assim ferirei o teu servo, aleluia, ferirei o teu servo, o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. Glória a Jesus. Quando vi alguém enviado por Satanás para tentar bater a tua fé, para tentar te parar no meio do caminho, simplesmente diga: eu passei por lutas maiores e Deus me deu vitória. Enfrentei gigantes maiores e Deus me deu vitória. Passei por processos maiores e Deus me deu vitória. Passei por lutas e provações e Deus me deu vitória. Este mesmo Deus que me deu vitória do passado até aqui, Ele vai continuar me dando vitória, porque eu sou soldado, guerreiro do Senhor, e Ele é o meu protetor, Ele é o meu rei, Ele é o meu Deus, Ele é o meu advogado, Ele é o todo-poderoso general de guerra que vai na minha frente e Ele garante por minha vitória. Eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu sou pequena, mas o meu Deus é grande. Aquilo que não está ao meu alcance está ao alcance do Senhor, o general de guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque até o Deus inimigo vai ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Saul, ele viu que não tinha como impedir de Davi continuar. Davi entendeu que ele não poderia parar Davi. Aleluia. Saul entendeu que Davi já estava, aleluia, decidido a enfrentar o gigante filisteu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Diz assim, versículo 37, disse mais Davi ao Senhor, aleluia, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul
aleluia, é por meio das armaduras secretas de Deus que eu e você vai vencer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é com a força humana, não é, aleluia, com palavras, não é tirando pergunta, mas é com as armaduras do Senhor. Segundo Coríntios capítulo 10 versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnes, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia, glória a Jesus. Está entendendo o que Deus está te falando? Não luta com sua força humana, não luta com tirando pergunta, dando queixa, falando A, falando B, falando com um, falando com outro. Aleluia, não luta da sua maneira, não luta com as suas emoções. Louvado seja Deus. Não luta murmurando, não luta questionando, não luta com dúvida, não luta com será, não luta que será que Deus vai fazer, será que Deus vai operar, será que Deus vai agir, mas simplesmente se revista com as armaduras secretas do Senhor, que é com ela que Deus te garante a vitória. É com as armaduras secretas do Senhor que Deus garante por mim e por ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No livro de Lucas, aleluia, capítulo 10 versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Louvado seja Deus. Não é com forças humanas, mas com o poder de Deus que Ele nos dá para pisar na cabeça de serpente, para jogar o gigante por terra, para vencer este gigante. E o nome do Senhor ser glorificado na minha e na tua vida, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No capítulo, aleluia, 16, versículo 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é eu e você. Aleluia. Satanás, ele pode até se levantar, mas não vai prevalecer, porque Deus é maior, porque Deus está no controle da minha e da tua vida, porque Deus está lutando ao meu e ao teu favor, porque Deus é o general de guerra que está guerreando com a espada desembanhada na minha e na tua frente, igreja. Confia tão somente no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Já estou quase encerrando. Diz assim: aleluia. E vestiu Saul a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. Mas aí o versículo 39 vai dizer: e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Não lute com as armas dos outros, não lute com as armas humanas, não lute com as armas do seu irmão. Aleluia. Da mesma forma que tem a arma física, também tem a arma espiritual. E da mesma forma que tem, aleluia, as armas de Satanás, tem as armas de Deus. Mas entenda, cada um, Deus dá uma armadura diferente, Deus dá um dom, um talento diferente. Aleluia, louvado seja Deus. Davi, ele usou apenas um cajado, aleluia, com 5 pedrinhas e um alforje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim o versículo 40: e tomou seu cajado. O cajado representa a palavra do Senhor na mão, e escolheu para si 5 seixos. 5, número 5 representa a graça de Deus sobre as
O ribeiro representa o Espírito Santo na minha e na tua vida. Quando eu e você tem a palavra, quando eu e você, aleluia, vive debaixo da graça de Deus, quando eu e você tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja Deus, pode ter a certeza que a vitória está garantida, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, diz assim, aleluia, louvado seja Deus, o versículo 40, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia saber do churrão, e lançou mão da sua funda, e foi se chegando ao filisteu. O alforje é a última coisa aqui, aleluia, representa os dons espirituais, os dons que Deus dá a cada um. Uns Deus dá o dom de pastor, outros Deus dá o dom de evangelista, outros Deus dá o dom de, aleluia, de levita, outros Deus dá o dom para falar em profecia, para falar em línguas, aleluia, para interpretação de sonhos. Louvado seja Deus, cada um Deus dá um dom diferente, louvado seja Deus. Aí sabe o que Deus está dizendo? Não tenta imitar o teu irmão, não tenta usar a armadura do teu irmão, use a sua própria armadura que Deus te deu. Cada um de nós já temos uma armadura que Deus nos deu, cada um de nós temos, aleluia, um talento, temos um dom que Deus nos deu. Então é com esse talento, é com esse dom, aleluia, é com essa armadura que Deus ele vai te fortalecer e lutar a teu favor. É com essa armadura que você vai vencer, com as armaduras secretas do Senhor, aquela que ele colocou sobre si. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que ele, aleluia, levava, o escudia diante dele, e olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu, aleluia, algum cão, para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Preste atenção nisso aqui. O gigante amaldiçoou Davi pelos seus deuses, provavelmente o deus da cor, aleluia, louvado seja Deus, que era um dos deuses dos filisteus. Mas no versículo 45 diz Davi: porém disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada e com lança, e com a escultura, braço, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Sabe o que significa? Que aqui agora não era mais Davi lutando contra o gigante, agora que era o Deus de Israel contra Dacor, era o Deus vivo contra o Deus morto, era o Deus de Israel lutando agora contra
O tema da palavra foi: se revista das armaduras secretas do Senhor e mate por completo o gigante que há dentro de você. Agora chegamos a essa parte. A Bíblia diz que Davi, ele vai apenas ali com seu cajado de pastor, com 5 pedrinhas, aleluia, no ribeiro, no seu alforje. Ele coloca na funda e com apenas uma pedrinha, ele lança o gigante por terra. Uma única pedrinha é lançada na testa do gigante, e o gigante de quase 3 metros de altura, ele cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quem sabe o gigante, ao cair, ele estava apenas desmaiado. Quem sabe ele ainda não estava completamente morto. Louvado seja Deus. Ei, muitas das vezes nós reconhecemos a Cristo como nosso único, suficiente Salvador de nossas almas, e nós começamos sim a dar lugar ao Espírito Santo nos moldar, nos modelar, nos fazer um novo homem, uma nova mulher, nos fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas aleluia, chega o momento da caminhada que começamos a fraquejar, começamos a balançar de um lado para o outro. Aí o gigante que estava adormecido dentro de cada um de nós, o gigante que estava desmaiado, ele começa a se despertar e começa a tomar conta do lugar que pertence a Deus. Aí é quando muitas das vezes, aleluia, vem a afronta, aí vou lá tirar a pergunta, aí vem a prova, eu vou parar de ir para a igreja, aí vem a luta, eu não vou mais orar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais lutar. Louvado seja Deus. Aí começa o gigante a acordar, começa o gigante a tomar conta, a fazer com que o homem de Deus comece a se lembrar do velho homem e começa a pecar contra Deus, começa a entristecer o coração de Deus, começa a se afastar do propósito. Aí por isso que a palavra nesta noite é: mate por completo o gigante que há dentro de você. Para que você mate por completo este gigante, é necessário que você venha constantemente estar se revestindo das armaduras secretas do Senhor e ficar na torre de vigilância, tapando as brechas constantemente. A Bíblia diz que Davi, depois de lançar o gigante por terra com uma pedrinha, ele diz assim, aleluia, versículo 40 e aleluia, 49. Louvado seja Deus. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lá tirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Mas o versículo 50 diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, aleluia, com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, se quer tivesse uma espada na mão. Agora o versículo 51 para encerrar: pelo que correu Davi e se pôs em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou a ardabalha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Entendeu? Davi lançou o gigante por terra com apenas uma pedrinha em nome do Senhor, mas com a própria espada do gigante ele cortou a cabeça do gigante fora, e ele saiu pelas ruas com a cabeça do gigante suas mãos. O nome do Senhor foi glorificado. Não será diferente na minha tua vida se você fazer como o Senhor falou comigo. Diga aqui nessa noite: se revestir das armaduras secretas do Senhor, vigia. Tá
noite e pode ter a certeza, sai daqui com a convicção, seja qual for o gigante que tivesse